De vez em quando eu tenho uma inveja do Flamengo, aquela coisa de quando eu jogava. Mas também sempre fiz gol no Flamengo, né? Fiz gol de título. Mas o Flamengo é muito grande, irmão. Vou falar, o Flamengo é muito grande, cara. O Flamengo é um dos maiores times do mundo, cara. É impressionante a grandeza do Flamengo, o que os caras fizeram, o tanto de gente que foi, o tanto de gente que tava do Rio de Janeiro. Pô, tá louco, cara. Que coisa incrível o Flamengo. É uma coisa impressionante o que o Flamengo vem fazendo nos últimos anos. Não é não, Souza? Salve, salve nação! Chegou o momento de rir do Veloso. Temos aqui esse corte dos donos da bola da Band. Link na descrição, inscreva-se lá. Vamos rir do Veloso, galera. Chora porcada, Mengão tetracampeão da América. Vamos lá pro vídeo, cara? Deixa o like para ajudar, se inscreva aqui no canal. Seja bem-vindo, lógico, né? Você é de casa. Ative o sininho, marca a opção todas para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Depois vai ter cortes aqui da ESPN Brasil, vai ter também cortes aqui do programa do Galvão Bueno à noite. Então, deixa o sininho ativado. Galera, já temos produtos oficiais do nosso Mengão do Tetra da Libertadores. Clique aqui ó, nos nossos produtos do YouTube Shopping e confira as promoções que já temos aí de produtos do tetracampeonato da Libertadores do nosso Mengão. Vamos lá pro vídeo. O Palmeiras se acovardou durante os 90 minutos e apostou num jogo muito mais reativo que surpreendeu até o Flamengo. O Flamengo esperava um Palmeiras que fosse marcar lá em cima, que fosse jogar com a bola. Eu não. Eu esperava um Palmeiras covarde, só no contra-ataque. E abrisse espaços. O Palmeiras se defendeu bem, o Flamengo não criou grandes chances durante o jogo. Mas para um clube que investiu tanto e que tem tantos bons jogadores, dá para almejar mais, dá para competir de igual com o Flamengo. Souza! Por que choras? O Palmeiras se acovardou demais. Mas demais! Time covarde foi, irmão. Bola pra frente, poupou todos os jogadores, a gente achou que ia correr mais. O Flamengo controlou o jogo desde o Palmeiras só foi o Palmeiras mesmo no final do jogo. Mas metendo a bola lá pra cima, né? Botando a bola lá pra cima, que é o Palmeiras de sempre. É o Palmeiras de sempre quando tá perdendo, o Gomes vai lá para a área, todo mundo já sabe disso. O Fux vai pra área, o Abel só não vai para a área porque não pode. Mas se ele pudesse, ele também tava na área pra cabecear. Você que tava lá, Veloso, e você falou umas coisas importantes. Se o Palmeiras não ganhasse o Brasileiro e também a Libertadores, seria um péssimo ano. Sem dúvida. Qual a ideia de que você que estava lá no estádio, você que estava com seus amigos, porque você sente uma emoção e sente uma visão e enxerga o jogo diferente da gente que está aqui. E é muito natural isso, porque você entra no clima. Diferente você estar aqui, depois você vê todos os lances. Qual a ideia que você teve e o que você pensa em relação ao que o Abel fez de covardia, no meu ponto de vista, e de todos, né? Eu não sei o seu, apesar que eu estava te escutando no canal Fala Veloso, né? E também da substituição. Quando ele tira o Rafael Veiga e o Alan, eu falei, meu Deus, ele perdeu o jogo, ele perdeu a força, ele perdeu a qualidade. E pra mim, Abel, você perdeu o título pro Palmeiras, não deixando o Piquerez jogar, que é um absurdo. Um absurdo. O que você viu lá, você que estava lá, Veloso? Olha, eu fiquei decepcionado com a forma como o Palmeiras jogou, né? Porque eu fui no Maracanã também e vi um outro Palmeiras jogando contra o Flamengo no Maracanã e decidindo praticamente um título brasileiro também. Então eu esperava aquele Palmeiras do Maracanã. Ô, Veloso, o Palmeiras é freguês, Veloso. O que aconteceu em 2021 foi que o Andréas Pereira entregou. Palmeiras é freguês, não ganha do Flamengo desde 2016, cara. Pelo Campeonato Brasileiro. E é isso. Respeito o pai de vocês, tá? Respeita. Contra o Flamengo lá em Lima. E não teve nada disso, nem perto daquele Palmeiras. Ele colocou 3 zagueiros. Eu esperava o Fux em jogo, sim, mas como volante, não como terceiro zagueiro, porque o Flamengo, a gente sabe da qualidade que tem o time do Flamengo. Se você não marcar o meio de campo do Flamengo, vai perder o jogo. Vai perder o jogo. E no meio de campo do Palmeiras estava o Andréas Pereira, o Veiga e o Alan para marcar os caras. Nenhum marcador. Nenhum jogador de marcação no meio de campo. Eu não lembro, Veloso, eu fiz o jogo pela rádio aqui dentro. Eu acho que até os 20 minutos do primeiro tempo, os dois meio-campistas, os dois meio-campos, eu acho que 5 já tinham tomado cartão amarelo. Jorginho Pulgar, Rafael Veiga. Arrascaeta tomou também. E Arrascaeta tomou. Palmeiras acho que foi só o... Eu acho que dos 6 meio-campistas, 4 já tinham tomado cartão amarelo porque não quiseram jogar.
Eles queriam marcar, que foi o que o Palmeiras tentou fazer de uma maneira equivocada, porque o treinador foi covarde. Só muito atrás, né? Porque o Fux estava lá atrás, aí trazia o Andrés aqui atrás, o Veiga veio para trás também, o Alan. Desculpa, Veloso, esse foi o lance que o VAR entrou lá, conversou um pouquinho, papapá, com o Dario, vai pro inferno também. É o seguinte, o único lance que o VAR entrou numa final de Libertadores, Veloso. A única chance do Palmeiras foi essa aí, ó. Essa aí que o Danilo tirou. O Danilo fez o gol lá e salvou esse aqui, né? Que a bola ia entrar. No finalzinho. Ia falhar aí, hein? Aí Foi o frangaço. O Carlos Miguel tomou um frango, acabou sendo salvo pela trave. Então o Palmeiras, assim, por estar numa final de Libertadores, não dá para jogar só se defendendo contra o Flamengo, né? Faltou muito pro Palmeiras, aquela identidade do time que a gente conhecia durante toda a temporada. O Palmeiras, nos últimos 6 jogos, não ganhou nenhum. Veio disputando ponto a ponto, rodada a rodada com o Flamengo durante 31 rodadas. Aí nas 5 últimas rodadas foi um outro Palmeiras realmente irreconhecível nessa reta final de temporada, tanto no Brasileiro como também na final da Libertadores. Isso que eu ia falar. E parabéns ao Corinthians. Parabéns que isso? Agora sim, ó, a magia acabou, não sei se é magia. Não sei. Aproveitamento do Palmeiras despenca em fase decisiva. Por que pra mim, o Palmeiras perdeu o título, Souza? Porque ele largou o Brasileiro. E o Abel arrebentou com o elenco. Pra mim também, porque provavelmente se ele entrasse com um time titular contra o Grêmio, ele venceria o jogo, teoricamente, né? Porque o time titular é muito mais forte do que o time reserva. Estaria 2 pontos e ainda brigaria pelo título. Agora, quando ele abre mão de um campeonato, né? E dá ênfase ao Flamengo e mais tranquilo para uma final da Libertadores. Não é nem o Flamengo pra mim. Vamos supor que nós jogássemos e você apitasse o jogo. Pô, eu jogo contra o Grêmio, não boto ninguém. Perco pro Santos em casa. Empato com o Vitória. Santos foi fora que perdeu. Não, mas eu perco. Aí eu jogo com o Fluminense e ganho. Aí, como é que eu vou para disputar uma final de campeonato? Gastando 700 milhões. Como é que eu boto para os meus jogadores tudo isso? E aí eu boto um time covarde para jogar e o time não joga. Pô, você apitando, você vai saber como é que é o comportamento. Nós jogando... Pô, peraí, mas... Caramba, mas por que ele fez isso? Por que a gente não ganhou o Brasileiro? Porque se o Palmeiras quisesse ganhar o Brasileiro, tinha ganhado o Brasileiro com um pé nas costas para mim. Souza. Mas quando eu digo que ele levou o Flamengo, deixou o Flamengo mais tranquilo, é que o Flamengo 2 pontos, o Flamengo perde a Libertadores, seria o Brasileiro praticamente na mão. Já quando ele abre mão, né, do Campeonato Brasileiro, ele deixa o Flamengo bem tranquilinho, se perder essa Libertadores. Galera, o Flamengo também, em certo momento, abriu mão do Campeonato Brasileiro. Cara, o Flamengo tinha 4 pontos na frente do Palmeiras, aí o Palmeiras ultrapassou o Flamengo e ficou 3 pontos com 3 pontos a mais. O Flamengo também teve oscilações e, em certos momentos, perdeu para o Fortaleza, depois empatamos com o Grêmio, empatamos com o Vasco, o Flamengo perdeu para o time do Fluminense. O Flamengo também oscilou, cara. Esse negocinho aí desses caras ficarem falando que o Palmeiras entregou o título para o Flamengo não é verdade, porque o Flamengo liderou a maioria das rodadas do Campeonato Brasileiro, cara. Bem mais que o Palmeiras, né? Oscilações acontecem. Poderia ganhar o Campeonato Brasileiro. Então, para mim, tá tudo na conta do Abel. Gastou 700 milhões, brigou por reforços e quando tinha que colocar os caras para poder jogar, ele poupou. Veloso. Eu acho que ficou muito mal resolvida essa questão de final de temporada aí, do Abel ficar, não ficar, alguma desculpa, coisa. Veloso. E pra mim a logística do Palmeiras foi uma das piores logísticas que eu vi para um time disputar a final de Libertadores. Não, com relação ao brasileiro, acho que alguma coisa ficou mal resolvida dentro do vestiário, se fico, não fico, vou, não vou, assino, não assino. Eu acho que em algum momento ele perdeu a confiança do grupo, porque nada justifica. Mesmo de entrar contra o Vitória, ele foi com o time titular, contra o Fluminense, contra o time titular. Verdade, Veloso. Não pode perder esse Verdade, Veloso. Eu acho que alguma coisa ficou mal resolvida. Só aqui, ó, na última semana, que ele vai falar, não, eu vou ficar porque minha palavra vale mais do que qualquer assinatura. Antes do jogo, né? Antes do jogo na do Flamengo. Coletiva, né? Antes do jogo do Flamengo que ele veio falar isso. Então, eu acho que esse período todo aí teve um mal-estar de vestiário. Ele vai embora, ele não vai ficar, ele montou o time, tá indo embora, largou a gente, alguma coisa aconteceu. E uma coisa, porque viu? Nada explica um rendimento como esse de um time que veio até essa rodada aqui, ó, 31ª rodada, brigando ponto a ponto com o Flamengo. E uma coisa, o Gustavinho falou Sabe por que ele vai ficar, cara? Pensa comigo, vamos lá. Quem que vai pagar pro Abel o que ele ganha no Palmeiras? Fala aí.
2 anos vai completar sem ganhar nada. Ganhou o Paulistinho ano passado, esse ano não vai ganhar nada e quem sabe o ano que vem, né? Nós, na quinta-feira aqui, que o Abel ganharia 36 milhões se fosse campeão. Da Libertadores. Da Libertadores. O jogador, tá bom, que jogador pra cima de mim. Eu, quando eu jogava bola, o Veloso sabe aqui, que o Veloso sabe muito bem disso, e quem era do Corinthians. Tinha jogador que não queria dar 10% do bicho pra gente dividir para as pessoas que limpavam o nosso vaso sanitário, que faziam nossa comida, por segurança, pros roupeiros que ganham 3 contos por mês. Pô, e a gente ganhando, os caras ganhando milhões aí, quanto você acha que ganha o roupeiro do Corinthians? 7 contos, 6 contos. Quanto você acha que ganha o roupeiro do Palmeiras? 6 contos, 5 contos e meio. Isso na CLT. Agora, aí vem um cara que... E jogadores que não queriam dividir. Aí você... mas o cara vai ganhar 36 milhões, será que é mesmo? E nós vamos ganhar quanto? Você vai ganhar 100. Meu irmão, vestiário, ambiente é o que quebra programa. Ambiente é que programa não dá certo. Ambiente é que você separa da família. Quando você não tem ambiente bom na escola, quando você não tem ambiente bom aonde você trabalha, eu não sou amigo de todo mundo aqui não, irmão. Não sou mesmo. Não sou mesmo. Agora eu respeito as pessoas. Agora quem quiser brigar comigo, arte da guerra, irmão. Arte da guerra. Agora, você pega um time como esse, e o cara ganha 36 milhões, e aí eu substituo mal, eu não escalo mal, e no último dia, no jogo do Flamengo, eu fico. Então ele é mais importante do que o time, do que o jogo. Não é assim que faz ambiente. O que você pensa, Luiz Fabiano, para depois eu fazer 7K bet? Eu entendo que o Abel ele tirou toda a motivação do Palmeiras para a reta final da temporada quando ele encerra a disputa do Campeonato Brasileiro. E os resultados são frutos de um time que já não ornava mais e que chega desmotivado para o jogo mais importante do ano contra o Flamengo no sábado. O que você pensa, Godoy? Craque Neto, é um negócio que a gente não tem a exatidão, de né? saber lá né? dentro o que passa A gente imagina, em termos de administração, relacionamento, mas ficou provado e comprovado que a opção que ele fez como comandante foi muito equivocada. Muito equivocada, porque o calendário de jogos era igual para as duas equipes. Aí o Flamengo entrou com o time titular para jogar contra o Atlético Mineiro. Mas o Flamengo perdeu pro Fortaleza, pro Bahia. Acho que perdeu 6 pontos aí. O Flamengo entrou para decidir o Perdeu título o Fluminense. brasileiro. Empatou Fluminense. perdeu o Fluminense e empatou com o Atlético Mineiro. Entrou com o time Era pra titular. dar 2 pontos, Sil, se ele ganha. Isso. Entrou com o time titular para liquidar o Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro. E o Palmeiras optou em poupar contra o Grêmio, quando poderia ter jogado, vencido o Grêmio e ido para a final. Um jogo só com moral elevada e ainda com possibilidade de brasileiro. E mais, quando você dá a chave de tudo para um cara, uma comissão técnica, e aí cada um pensa no que quiser, porque quem perdeu o título brasileiro para o Flamengo foi o Palmeiras. Quem entregou covardemente o título para a equipe do Flamengo foi o Abel Ferreira. Quando ganha sozinho. Quando perde, são os jogadores que perderam, é o goleiro que falhou, é a arbitragem que não... Pode falar. Por isso que o árbitro sempre é o ponto de equilíbrio ou desequilíbrio. É o alvo, sempre é o alvo das justificativas, das incompetências. Porque era simples eu responder. Muito simples. A pergunta é, esse ano? Esse ano eu não fui bem, talvez eu tenha muito mais erro. Não é na sua carreira. Não, mas... Na sua carreira você errou mais ou acertou mais? Você viu o que ele respondeu? Não, mas eu errei muito. E por isso que eu tô aqui. Ele ainda foi irônico na grande pergunta do Bruno Migliozzi. O quanto que ele errou nesse ano pra você, Souza? Cara, que ele errou demais, assim, se ele acha pouco em 2 anos o Palmeiras ganhar um título, né, que foi um Campeonato Paulista do ano passado, aí a gente agora não dá para dizer que ele não é um cara vencedor, mas a pergunta é uma pergunta pontual, né, é sobre o ano. Mas como o Abel é dessa forma, a gente já conhece o Abel aqui, ele já está aqui há 5 anos e ele gosta, né, de transferir responsabilidade às vezes, ele transferiu de novo, né?
Ele disse que ninguém perde sozinho. Esse Campeonato Brasileiro é na conta Ele dele. perdeu sozinho pra mim. Perdeu sozinho. E a Libertadores ele E a perdeu sozinho Libertadores também. A Libertadores também, porque o time do Palmeiras, o time que a gente tá acostumado do Palmeiras, tá aqui um palmeirense, eu vi o Palmeiras jogando aquele... Quando ele poupou, eu falei, olha, a gente sempre tem uma pulga atrás da orelha. Quando o Abel poupa alguém, eu faço alguma coisa e falo, o Abel tem um plano, o Abel tem isso aqui. Mas o que a gente viu foi um Palmeiras apático, sem confiança nenhuma, um Palmeiras chutando só bola pra frente, não pra raspar fazer a bola. o Piquerez jogar com 3 zagueiros, pra mim, é um dos maiores erros táticos de um treinador. Um treinador que é campeão, vencedor igual esse cara, né? E que não tem humildade pra dizer nada. Ainda quis botar o Ayrton Senna na parada, deu uma entrevista. O Ayrton Senna também nunca foi anjinho. Ô, Ayrton Senna, você quer comparar você com o Ayrton Senna? Não dá, né? Desculpa. Menos. Aí, você joga com 3 zagueiros. Quantas bolas o Piquerez foi na linha de fundo e veio por dentro? O Veloso, você que estava lá. Sabe o que eu reparei no jogo? O Piquerez estava jogando como ala, mas parece que ele não foi avisado que estava de ala. Isso! Porque ele não saía para bater com... Era o... Quem que estava? Varela. Varela. Que, por sinal, o Varela lá. deitou O no Varela jogo. tinha espaço, porque como estava 3 zagueiros, o Piquerez tinha que adiantar e bater com o Varela lá. Isso, o Varela foi Aí o cara ele do ficava jogo. na dúvida se ele entrava com o Carrascal, que estava com o Murilo. Isso. O Murilo estava marcando o Carrascal, porque vinha muito para dentro. E ele ficava na dúvida. Ele não pegava nem o Carrascal e nem o Varela, que estava lá na frente. Então ele ficou no setor morto. Outro ficou no setor Sabe pra morto. mim o que esse cara falou? Ó, deixa o Fux chegar mais, deixa o Fux... Não, e o outro que ficou E você sem fica como função, terceiro zagueiro. sem a bola. Que loucura. Eu vendo o jogo porque o Arrascaeta entrou e ficou em cima do Fux. Isso. O Bruno Henrique entrou e ficou em cima do Gustavo Gomes. E o Carrascal veio e ficou em cima ali do Murilo. Na frente, sabe quem estava sobrando na frente? O Andrés Pereira sem função. Não. Na frente da defesa. E não jogou nada. Quando o Palmeiras não tinha a nem bola, o marcou. Andrés Pereira não marcava ninguém. Ninguém. Aí o Flamengo jogou. Jogou. E aí, quem que é? É você. Você que perdeu o título pro Palmeiras. Essa é a grande verdade. O que você viu, Luiz Fabiani? Craque, eu tenho comentado isso aqui desde essa declaração dele abrindo mão do Campeonato Brasileiro, que o Abel é especialista em desviar o foco da própria incompetência em dados momentos. Porque o Abel é um tremendo treinador, isso é consenso, e quem discorda não acompanha o futebol brasileiro como deveria. Mas ele erra pontualmente, como errou nessa reta final do ano, quando o esquema com o Flaco... Ele acha que ele é maior que todo mundo, Luiz Fabiani. E ele não se dispõe a mudar, porque ele entendeu o esquema com o Flaco Sabe por Lopes que e ele não se Vitor Roque. dispõe a mudar? Porque ele acha que ele é o cara, ele é o protagonista. Ele tem E já razões. foi várias vezes. O palmeirense tem razões de sobra para acreditar no Abel, o Abel tem razões de sobra para acreditar no próprio trabalho, mas ele desvia o foco de si próprio muitas vezes. E agora, a repercussão sobre a entrada do Pulgar seria muito maior se o Palmeiras tivesse feito um jogo digno e estivesse perto de ganhar do Flamengo. Gente, é por isso que ele não vai treinar time europeu. É. Por isso que ele não... Porque ele é muito defensivo. E é o que falam meus amigos que são treinadores portugueses, que têm muito mais nome e muito mais força que ele lá. Porque é tanta retranca, é tanto nariz empinado, é tanto eu. A pergunta, como o Godoy, que já tem aí, já é vovô e às vezes tem muito mais consciência, entende. Pô, peraí, a pergunta do Bruno Milhões não foi legal? Foi legal. Esse ano realmente eu acho que eu poderia ter feito mais. Pronto, acabou. Não, mas o que ele fez? Eu errei, mas eu ganhei um monte de títulos, né? E aí dá aquela parada coach, né? Porque os caras hoje fazem o quê? Depois de ficar conversando com a esposa, e o marido com o marido, a mulher com a mulher, não, os caras vão viajar, vai pra montanha. Aí depois eles traem a mulher com não sei o quê. Olha, voltei, Deus estava lá e Deus... Não, Deus não trai ninguém. Deus não é vagabundo. Vagabundo é nós, irmão. E aí, ó, tirando o celular e tudo que ele fez. Agora, a gente não pode deixar de falar da competência desse cara, que é competente pra... Mas pra mim, o Veloso matou. Na hora que, num jogo contra o Flamengo, ele dá uma de gostoso, que ele é o superior e que ele fala, não, eu vou ficar só no jogo do Flamengo pra mostrar na Libertadores e dar entrevista lá pra repercutir mundial. E lá é gatinho, né? Lá é gatinho. Ou não é gatinho, Godoy? Quando dá entrevista na Libertadores, é gatinho. Eu não, meu irmão. Eu sou gatão aqui, gatinho em casa, gatão. Eu sou igual, meu irmão. Eu não pipoco os outros. E olha que eu erro, hein? E olha que eu erro para caramba, mas não pipoco para ninguém. Eu não pipoco aqui, não pipoco na escola do meu filho. Eu não pipoco. Se eu tiver com a razão, eu não pipoco para ninguém. E eu não sou duas personalidades. Então, lá foi um gatinho, ou não foi?
E outra coisa, a vida é cíclica. Você não será vencedor a vida toda. Você será vencedor por um período, perdedor em outro período, não alcançará seus objetivos, alcançará os seus objetivos. Há uma alternância. Ele teve o ciclo dele vitorioso. Agora está passando por esse momento, já 2 anos, com menos vitórias, menos conquistas. Isso não é, só incompetência. Faz parte da vida. Agora, muito tempo no mesmo lugar, acomoda, se sente superior, não percebe o quanto está errando. Está faltando alguém falar para ele. Ô, como é que eu posso dar? Patroa. Como é que eu posso dar 36 milhões, se for verdade o que o Gustavinho falou, pro treinador? Você tá louco, Da velho? Libertadores, tinha um prêmio Só da parecido Libertadores. no Tá brasileiro louco, também. irmão? 30 Tá. no brasileiro. 30 no brasileiro, é isso, Veloso? 30 no brasileiro. 30 no brasileiro e 36. 30 no brasileiro e Você dá 36 66 milhões pro treinador. O que você mostra isso? Que ele manda, que ele é mais importante que o centroavante, que ele é mais importante que o goleiro, que ele é mais importante que todo mundo. E aí o ambiente fica ruim com gente desse tipo. Lá no Ninho do Urubu tem uma frase que diz: Flamengo de Deus e do povo, do asfalto e do morro. Para o Flamengo é uma religião, é algo que move a emoção das pessoas, é algo que faz a semana ser melhor ou pior. Danilo subiu, tocou, Eu me arrepio de ouvir esse hino, cara. É a música da minha vida, esse hino. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. Obrigado, Mengão. Tô arrepiado. Felipe Luiz, melhor treinador do Brasil. Quero ver agora o que eles vão falar do Felipe Luiz, cara. Olha aí. Olha aí. Acho que a história ainda está sendo construída, né? Um desgosto profundo, você está assim. O Flamengo. De vez em quando eu tenho uma inveja do Flamengo, aquela coisa de quando jogava. Mas também sempre fiz gol no Flamengo, né? Fiz gol de título. Mas o Flamengo é muito grande, irmão. Falar. O Flamengo é muito grande, cara. O Flamengo é um dos maiores times do mundo, cara. É impressionante a grandeza do Flamengo. O que os caras fizeram, o tanto de gente que foi, o tanto de gente que estava do Rio de Janeiro. Pô, tá louco, cara. Que coisa incrível o Flamengo. É uma coisa impressionante o que o Flamengo vem fazendo nos últimos anos. Não é não, Souza? Ganhou o time que louco. que buscou o título, sabe? Do Tá começo ao fim, não desistiu em momento algum, mesmo o Palmeiras abrindo 3 pontos, uma vitória. Você não viu o Flamengo jogar a toalha em momento algum do campeonato. Jogou, foi para esse jogo, jogou melhor, mereceu o título. Há 7 anos atrás, ou 6 anos atrás, o Flamengo devia 700 milhões. Era uma conta impagável. Era impagável. Os caras foram lá, vamos, papai, jogando em volta redonda, jogando... não Do sei- Bandeira. Cara, olha o que o Flamengo é, cara. Desculpa, pode tocar o hino aí do Flamengo. Tem o hino do... Thiago, tem o hino do Tim Maia? Tem? Uma vez Flamengo, Pode tocar, pode deixar tocar. Timaya. sempre Flamengo. Grande Timaya. Você é demais, hein, Thiago? Flamengo sempre eu hei Flamengo é muito de grande, irmão. ser. É o maior prazer Emocionante, né? vê-lo brilhar. Tô arrepiado, ó. Seja na terra, Timaya era incrível. seja no mar. Vencer, Muita gente, né? vencer. Olha isso, olha isso. Vencer. De arrepiar. Analisou o Uma Palmeiras, falando vez do Palmeiras. Flamengo, Flamengo até morrer. eu até morrer. Emocionante. Que legal. Rapaz do céu, que felicidade. Como é bom ser Flamengo. Lamento pra quem não é. Se você não é, só chora. Chora na cama que é quentinho. Se for chorar, manda áudio. Que assim seja. Ele falou isso. Somente um é tetra da Liberta. É o Mengão. Olha aí. Que festa, que show, galera. Espetacular, cara. Espetacular.
Até o Neto se rendeu ao Flamengo, hein? Hein? Como é que a gente deixou um jogador como esse jogar na seleção italiana? Como é que ninguém viu, que ninguém observou, Culpa do Tite, né? Culpa do Tite. que ninguém olhou, que ninguém conversou com ele? Esse cara é um fenômeno jogando bola, Souza. E só o pó da gaita, magrinho. Se no futebol de hoje aqui no Brasil, não joga não. Os caras querem jogador forte. Perfil, né? Perfil Que isso, forte. cara? O cara é só o pó da gaita, não erra um passe. Não erra. Não erra um passe. E outra coisa, a hora que erra, matou a jogada quando tomou o cartão do Veiga. Que jogador O usasse? Tite foi legal, né? O Tite convocou quem? Fred. Fred. Levou quem pra Copa do Mundo machucado? Fred. Por quanto que o Fred foi negociado quando estava na Copa do... Quase 55 milhões de euros. 50 milhões de reais. E não jogou. Aí, cada um tira suas conclusões, né? Eu confesso um negócio aqui pra vocês, galera. Eu confesso o seguinte. Eu estava me preparando pra criticar o programa do Neto, porque eles só estavam falando da derrota do Palmeiras e não da vitória do Flamengo. Daí, de repente, cara, eles começaram a falar do Flamengo. E o Neto, pela primeira vez, né, ou a segunda vez, ele fala aí do Flamengo, né? O Flamengo é muito grande, cara. Que ele sente uma dorzinha de cotovelo, um pouquinho de inveja, né? Porque é isso que eu acho que muita gente sente do Flamengo. É inveja, cara. E daí, o vídeo terminou bacana, terminou legal, né, galera? Mostrando a festa da nação rubro-negra, tocando o hino do Flamengo, o tradicional, né? O oficial e também o hino na voz do Tim Maia, que é emocionante também, é de arrepiar, né, cara? E o Neto está perdoado, aí ele fez um bom roteiro, né? Ele terminou falando do grande título do Flamengo, tetracampeão da Libertadores, tá bom? Deixa o like para ajudar, se inscreva no canal e ative o sininho. Tamo junto, saudações rubro-negras. Fui!